Convidamos o senhor Tiago Bongiovanni, da Inoxpar Parafusos, para sua apresentação no painel Cadeia Produtiva do Setor de Geração Distribuída. Bom dia, pessoal. Sou o Tiago Bongiovanni, engenheiro da Inoxpar. Vamos agora iniciar uma palestra sobre fixações estruturais. Espero que as informações que a gente possa estar transmitindo para vocês seja aí de grande valor, de conhecimento técnico para todos vocês. Vamos iniciar agora a palestra. Falar um pouquinho sobre a Inoxpar. Inoxpar é uma indústria fabricante de parafusos. Estamos há mais de 35 anos no mercado, fabricando excelência de fixações em aço inoxidável. A especialidade da Inoxpar, como o nome já diz, são parafusos de aço inoxidável. Nós temos aí um parque fabril com a expertise na fabricação do aço inoxidável através de diversos tipos de processo de fabricação. A especialidade da Inoxpar hoje aqui no Congresso seria a divisão dos sistemas fotovoltaicos, mas também atuamos em diversas frentes de segmentos, né? Então, temos aí produtos específicos da linha de caixilharia, produtos da indústria agrícola, mecânica, linha branca. Então, hoje nós focaremos aí um pouco sobre os produtos sistemas fotovoltaicos, os produtos de fixações estruturais dos módulos fotovoltaicos. Então, nós temos aí a nossa parte aí dos rebites de repuxo, os produtos especiais e o sistema solar. Essa é a Inoxpar. Vamos abordar o assunto agora da nossa palestra, seria os métodos de fixações dos fixadores nos sistemas rooftops. Seriam os fixadores estruturais. Eu vou passar um videozinho para vocês agora, que exemplifica um pouco o conteúdo que nós vamos abordar aí na sequência. A inovação de placas fotovoltaicas traz vários benefícios como reduções de custo na conta de energia elétrica e menor impacto ambiental. Mas na hora de efetuar a instalação das placas fotovoltaicas, você precisa tomar cuidado, pois caso os parafusos e porcas utilizados não forem instalados do modo correto, o risco de acidentes aumenta drasticamente. Isso acontece pois em situações de intensas ventanias ou de fortes chuvas, aumenta a pressão sobre as placas. E sem uma instalação correta em um material resistente, as chances dos parafusos se soltarem dos telhados ou lajes são grandes, podendo causar acidentes e danos a imóveis, carros, motos e a vida. Pensando nisso, a Inoxpar apresenta a linha Solar, que dispõe da linha mais completa de fixadores para energia solar do Brasil. Todos são fabricados com materiais de alta resistência à corrosão, com baixo custo de manutenção, com a resistência mecânica adequada e comprovada para suportar as mais diversas ventanias registradas no Brasil. Acesse o site inoxpar.com.br, envie o seu projeto e receba uma amostra. Pensou em fixadores de qualidade? Pensou em Inoxpar. Legal, pessoal. Então, o nosso conteúdo aqui da palestra seria os riscos que pode ocorrer com relação à forma de fixação das estruturas do sistema fotovoltaico. E o que acontece, né? Eu vou passar aqui alguns exemplos de acidentes que ocorreram relacionados à resistência de telhados e à forma de fixação dos módulos fotovoltaicos. Tem aqui um exemplo de uma obra que ocorreu no sul do Brasil, um telhado que não aguentou a resistência que não aguentou o peso dos módulos fotovoltaicos. Aqui outros exemplos de forma de fixação dos módulos, né? Não foi uma fixação resistente e aí o módulo acabou se desprendendo do telhado através de uma força de vento. Aqui outras situações semelhantes, né? O vento acabou impulsionando a carga em cima do telhado e o telhado não aguentou, acabou caindo. Outro exemplo também de módulos que saíram voando do telhado devido à sua carga de vento, né? Devido a sistema de fixações inadequados. E os produtos que, mesmo você tendo aí uma estrutura de qualidade e o sistema de fixação feita de forma adequada, mas os produtos responsáveis pelo desprendimento dos módulos, que tem uma grande responsabilidade, são os prisioneiros estruturais, né? São os fixadores que fazem a interface entre os telhados e as estruturas fotovoltaicas. São os prisioneiros, grampos e ganchos. Vou falar um pouquinho aqui sobre os prisioneiros de rosca dupla direcionado para fixações de estruturas de madeira.
são os produtos mais populares e usuais no sistema fotovoltaicos, né? Isso de forma mundial, né? A maioria das estruturas de telhados são compostas aí de madeira, então esse é o produto mais adequado nessas fixações. E falando um pouquinho da Inoxpar, nós temos aí esse tipo de fixador com comprimentos de até 400 milímetros de roscas totais, né? Nós temos a rosca métrica inteira ou parcial, que é um diferencial da Inoxpar. Temos aí diversas medidas dessas roscas, partindo do M8 até a M12. A rosca madeira, que é aquela que faz o rosqueamento nos caibros, com diâmetros de 8 até o M12, e são intercalados entre si, né? Entre a métrica e a soberba. O sistema de aparafusamento, a chave de aparafusamento do prisioneiro, nós temos com a chave sextavada externa e interna, e o produto é fabricado no aço inoxidável A2 ou A4, com resistência mecânica de 70 e 80, e também temos os mesmos produtos fabricados em aço carbono com as resistências mecânica na classe 5.8 e 8.8, com diversos tipos de revestimentos. É uma diversificação que a Inoxpar tem, devido ao seu pioneirismo no mercado fotovoltaico, né? Nós iniciamos a fabricação nacional desses produtos em 2015, então nós conseguimos aí alcançar um portfólio muito grande de produtos. Agora falando sobre a fixação, a diferença de resistência na fixação dos prisioneiros nos caibros de madeira. O que acontece? Existe uma especificação técnica para cada tipo de prisioneiro e para cada diâmetro de prisioneiro. No caso aqui, eu fiz um exemplo do prisioneiro M10 por 250 com rosca diâmetro de 8, onde deve ter um pré-furo com diâmetro de 7,2. E nessa configuração técnica, o prisioneiro ele consegue resistir uma carga aí de 1.370 kg forças de cargas máximas, né? Então seria a carga de arrancamento do prisioneiro do caibro. E veja que no ensaio que nós vamos mostrar aqui para vocês na sequência, um furo com diâmetro de 1 milímetro maior do que o especificado, que é o diâmetro de 8,2, a carga de arrancamento dele caiu mais do que a metade. Então, 1 milímetro de diferença, a resistência reduziu bastante. Vamos ao ensaio. Então, nós temos aqui 4 videozinhos montados em um único, e a diferença de resistência mecânica que vai resultar na informação que eu passei para vocês anteriormente. Nós temos o equipamento que faz o ensaio de arrancamento do sistema, e ele está tracionando o prisioneiro no caibo de madeira, e aqui, ó, com 570 quilos, o parafuso já se soltou da madeira, enquanto que tem o pré-furo com 7,2 ainda continua fixo, está deformando ele praticamente, mas ele continua fixo. 370 quilos e ele se soltou o primeiro filete de rosca. Então veja a diferença de resistência relacionado a um detalhe muito despercebido aí na hora de fixar. 1 milímetro a mais no diâmetro da rosca, no diâmetro do pré-furo onde é aplicado a rosca. Vamos no próximo exemplo, que é os ganchos para fixação em telha cerâmica. Nós temos aí diversos tipos de ganchos lá na Inoxpar, cada um para uma finalidade específica, e tendo aí diversas espessuras do material utilizado na fabricação do gancho, que está relacionado à carga que o gancho será submetido, né? Mas nós também temos aí um demonstrativo de resistência mecânica que está relacionado ao comprimento do parafuso utilizado na fixação do gancho no caibro da madeira. Então aqui eu tenho um exemplo com 3 parafusos com comprimento de 25 milímetros e outro 3 parafusos com comprimento de 50 milímetros. E no ensaio aqui de arrancamento desse sistema, o dobro do comprimento do parafuso, de 50 para 25, ele consegue ganhar 5 vezes mais a resistência de ancoragem do sistema no caibro de madeira. Veja a importância do comprimento do parafuso utilizado na madeira. Enquanto o outro aqui já se rompeu, né, já soltou da madeira, o outro aqui continua fixo, fazendo com que haja um espaçamento na pressão aqui da cantoneira do gancho, a deformação do gancho, mas a base ainda continua fixa. Tudo isso devido
50 milímetros de comprimento de rosca fixado no caibro da madeira. E aí, com 240 quilos, ele acabou fazendo o arrancamento do parafuso no caibro da madeira. Vamos no próximo exemplo. Seria o sistema para fixações em telhas caletões. Esse sistema de fixação para esse tipo de telhado é um sistema bem técnico. Há a necessidade de fazer uma avaliação de resistência mecânica do telhado, das telhas e das cargas que serão submetidas ao local de instalação, né? Carga de vento, carga de peso próprio. Então, não é uma instalação simples, né? Precisa ter uma análise de engenharia antecipada, né? Antes de fazer a venda da obra. E aqui eu mostro para vocês um exemplo de resistência em uma instalação. O gancho aqui com um gancho para telha caletão sendo fixado com 5 fixadores. E o outro exemplo aqui, o mesmo gancho fixado na mesma telha com 3 fixadores. E olha o resultado. No caso aqui, nós temos com 5 fixadores, a telha começa a rasgar com 135 quilos. E com 3 fixadores, o suporte se solta com 110 quilos. Olha o resultado. 110 quilos ele solta e o outro se mantém fixo e a telha começa a rasgar. Mas ele se mantém fixo ainda, não se solta. Então, a importância, esse aqui é um exemplo da importância de seguir a recomendação do fabricante do produto na hora de fazer a fixação do sistema. Vamos aqui falar sobre um outro exemplo, né? São os prisioneiros de rosca dupla direcionado para fixações em estruturas metálicas. Esse produto nós temos aí na Inoxpar em uma diversidade aí grande de... Vou voltar. 3, 2, 1. Agora nós vamos falar sobre os prisioneiros de rosca dupla direcionado para fixações em estruturas metálicas. Nós temos diversos tipos de prisioneiros para essa finalidade, partindo aí com um comprimento de 150, chegando até 400 milímetros, a rosca métrica inteira ou parcial, que seria a rosca onde faz a fixação da estrutura, e com diâmetros dessa rosca de M8, 10 a 12, a rosca alta atarrachante, que é a rosca utilizada para atarrachar o prisioneiro na chapa metálica, partindo do diâmetro de 5,5 até 7,9 milímetros de diâmetro, e a chave de diversos modelos, sendo sextavado interno e externo, com as medidas compatíveis ao diâmetro da rosca M10 a M12. Fabricamos ele no aço inox A2 e A4, com resistência mecânica de 70 e 80, ou também em aço carbono, com a resistência das classes 5.8 e 8.8, e com diversos tipos de revestimento aplicado nessa superfície para dar resistência à corrosão. E, tecnicamente, esse produto também ele precisa de uma análise um pouco mais apurada. O que acontece? Existem diversos tipos de chapas utilizados em construção de estrutura de telhado. E há uma necessidade de análise com relação às espessuras dessas chapas. Eu estou mostrando aqui para vocês, depois vocês podem consultar no catálogo da Inoxpar, a variação de diâmetro que é necessário ser realizado no pré-furo da chapa para aplicar o parafuso. Então aqui eu tenho uma tabelinha que está relacionada ao diâmetro da rosca e as espessuras das chapas do telhado. E para cada espessura, qual que é o diâmetro do furo que deve ser utilizado para fazer a aplicação do prisioneiro na sequência. Vou mostrar um exemplo agora para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês um ensaio de resistência de arrancamento de um prisioneiro específico fixado em uma terça metálica com espessura de 0,8 milímetros. E esse sistema de fixação, com a rosca adequada para essa espessura, ele consegue proporcionar uma carga máxima de 170 kg força de arrancamento. Então, isso é para mostrar para vocês que, mesmo com espessuras finas, é possível, sim, ter um prisioneiro específico que proporcione a carga necessária para fazer a fixação do mesmo. Vamos falar agora um pouco sobre outra tipologia de fixação, que é o prisioneiro especial para fixações em telhas de concreto protendido. Nós temos na Inoxpar diversos comprimentos desse tipo de prisioneiro, então ele é um produto especial que não há necessidade de ter um usuário debaixo da telha para fazer a fixação, não há necessidade de furar a telha, e ele é feito a montagem de forma mecânica, de encaixe, né? Então o prisioneiro ele entra no vão entre as telhas e faz
uma espécie de sanduíche na fixação. E aí você tem o prisioneiro para cima do telhado para fazer a instalação de todo o sistema fotovoltaico. Ele proporciona uma resistência aí de mínima 1.800 kgf de cargas máxima. Então, a partir dessa carga, o prisioneiro se rompe, ele não mexe na telha, né? Então, ele tem uma resistência aí extremamente superior à necessidade de fixações para esse tipo de telhado. Vamos falar agora sobre o sistema de fixações da telha zipada. A telha zipada é um produto específico, não é padronizado, então cada fabricante tem a sua geometria de telha zipada. Então, antes de você fazer um orçamento para esse tipo de telhado, é importante fazer uma análise dimensional ou geométrica do tipo de telha, para que você possa também fazer a especificação do grampo adequado para esse tipo de telhado. Vou falar agora também um pouco sobre o sistema de fixação para terças e vigas de concreto protendido, que também é um produto específico, devido a variações dimensionais que existem aí no mercado. As vigas e as terças de concreto protendido, elas são fabricadas e dimensionadas para a necessidade da obra. Então, antes de fazer uma venda para esse tipo de telhado, você precisa fazer uma análise ainda técnica sobre a resistência que ele ainda suporta, para você instalar os módulos, e também fazer uma avaliação dimensional da geometria da viga ou da terça de concreto para poder dimensionar um suporte compatível e adequado para esse sistema de fixação. Temos aqui também um outro sistema que é o prisioneiro chumbador, utilizado para substrato de concreto. Então, ele é um produto específico também para obras mais especiais, onde a fixação estrutural, você não tem um substrato de madeira, né? Então, ou seria uma viga, ou um muro, ou então até uma laje, conforme essa imagem aqui embaixo. Então, é um prisioneiro que promove uma resistência muito boa, 1.250 kgf de carga máxima, aplicados em concretos de 20 MPa. Então, quanto maior a resistência do concreto, maior a resistência da fixação. Essa carga não é o prisioneiro que rompe, e sim o substrato que não aguenta segurar o prisioneiro. Vamos falar também um pouquinho aqui sobre o sistema de fixações para telhas planas, seriam os exemplos da Ardósia e Shingle. Então, é uma chapa especial de um fabricado com material específico para conseguir promover resistência para esse grande vão que existe no sistema, né? Então, é um produto específico também, não é qualquer fabricante que consegue desenvolver ele, porque você tem que ter uma matéria-prima preparada para isso. Se você comprar esse produto sem esse controle, a carga aplicada aqui, ele acaba deformando a chapa, pressiona a telha, e aí pode ter problema de trinca ou flambagem da telha, né? E aí, com essas avarias, tem problema de infiltrações. Então, é um produto específico também que deve ser bem cuidadoso a sua instalação e o local de aquisição dele. Bom, pessoal, então aqui eu finalizo a apresentação do nosso conteúdo para vocês. Eu espero ter contribuído fortemente com as informações técnicas de fixações dos produtos da Inoxpar e gostaria de deixar aberto para vocês visitar o nosso site, conhecer um pouco mais da Inoxpar, os nossos produtos e as possibilidades de parceria que podemos estar proporcionando futuramente. Eu agradeço a presença de vocês e espero que esse congresso aí seja muito bom, que possa estar proporcionando grandes conhecimentos e que seja um dia muito importante para todos vocês. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. Agradecemos ao senhor Tiago Bongiovanni, da Inoxpar Parafusos, por sua apresentação.